Seja muito bem-vindo ao nosso novo estudo sobre o caráter de Cristo em nós. Nós vamos começar essa série de aulas falando a respeito da importância, do caráter de Cristo. E nessa primeira aula que leva o tema de todo o estudo, que é o caráter de Cristo em nós, nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de algumas perguntas. Como você define o caráter? Por que é importante saber o caráter? E outros temas que a gente vai tratar aqui, por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é que o propósito de Deus na nossa vida, quando a gente se converte, é trabalhar o caráter de Cristo em nós. Por que esse módulo, esse estudo que nós vamos fazer é tão importante? Porque ele é, digamos assim, o segundo passo. O primeiro passo é Deus nos resgatar, perdoar os nossos pecados, o novo nascimento, conforme a gente viu lá no curso de Fundamentos Bíblicos. Se você não viu, você pode estar adquirindo esse curso para você estudar. E a partir do momento que a gente nasce de novo, todo o processo de salvação que se desenvolve na nossa alma, que a gente aprendeu no módulo anterior sobre a transformação da alma, ele tem como objetivo gerar o caráter de Cristo em nós. E aí eu te faço uma pergunta: o que é caráter? Como que você definiria caráter se uma pessoa te perguntasse? Você acha que caráter é uma coisa que nasce com a pessoa e não tem como mudar? Ou você acha que caráter é uma coisa que a pessoa ela desenvolve e pode ser alterado? E por que era tão importante, a gente entender o que é o caráter para começar a avançar no nosso estudo? Então a gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Eu quero começar aqui lendo um texto que está em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 fala assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então olha que interessante, esse texto ele fala o quê? Que Deus nos escolheu para nos tornarmos parecidos com o seu Filho. E como que a gente vai se tornar parecido com Jesus? A nossa aparência, o nosso jeito de andar, a forma de vestir. Você acha que esse é o propósito de Deus? Não, o propósito de Deus é nos tornar parecidos com Jesus, conforme a gente leu aqui em Romanos 8, 29, é no nosso caráter, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Então por que é tão importante a gente dedicar um estudo só para falar sobre o caráter de Cristo em nós? Porque esse é o propósito de Deus para a vida de todo aquele que nasceu de novo, para a vida de todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E por que é importante a gente saber o que é o caráter, que é o que nós vamos falar nessa primeira aula? Durante todo esse estudo, a gente vai ver as formas que Deus trabalha no nosso caráter, os meios que Ele usa, as pessoas que Ele usa, muitas vezes pessoas que você acha que são pessoas que o diabo colocou na sua vida, que são pessoas que são encosto na sua vida. Às vezes você vai descobrir nas próximas aulas que essas pessoas são permissão de Deus para formar o caráter de Cristo em você. Então a gente vai descobrir isso através das próximas aulas. E como a gente vai estudar, as formas que Deus age e como eu devo responder a essa ação de Deus para que o caráter de Cristo seja formado em mim, é muito importante eu saber o que é caráter para que eu saiba onde Deus quer trabalhar na minha vida. Então isso é a grande importância da aula de hoje. Algumas definições aqui de caráter. É a soma total de todas as influências positivas ou negativas na vida de uma pessoa. É aquilo que identifica a natureza de um ser, de qualquer coisa. O caráter no grego significa imagem. É o modo, e eu gosto muito dessa definição, inclusive tem um livro, deixa eu confirmar o autor aqui. O livro do autor chama Bill Hybels. E o nome do livro é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Te aconselho muito a adquirir esse livro para você ler. E eu acho que essa definição é a melhor de todas a respeito do que é o caráter. Que é o quê?
o modo como nós agimos quando ninguém está olhando. Tem um vídeo do pastor Luciano Subirá que tem exatamente esse título: Quem é você quando ninguém está olhando? Depois que você terminar a aula aqui, pesquisa aí no YouTube para você assistir. E ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, como um complemento aí para a aula de hoje, né? Que a nossa reputação, muitas vezes nós zelamos pela nossa reputação e não tem nada de errado nisso, é importante. Mas se a gente zela pela reputação e ignora o caráter, a gente está desagradando a Deus, porque a reputação é o que os homens pensam ao nosso respeito, é o que as pessoas enxergam de nós. E o caráter é o que Deus vê, é como eu sou, como eu ajo, o que eu faço quando não tem ninguém vendo. Então o importante é que a minha boa reputação seja fruto de um bom caráter, seja fruto do caráter de Cristo. E o caráter, ele é formado. Importante a gente se lembrar disso. O caráter, ele é formado. Na verdade, aprender se você ainda não sabia disso. Então, a partir do nosso nascimento, a gente vai recebendo influências ao longo da nossa vida. E essas influências vão formando o nosso caráter. E ele se manifesta de algumas maneiras. Nosso caráter se manifesta através dos nossos valores. O que são valores para você? Valores são coisas que você usa, por exemplo, para basear suas decisões. Vou te dar um exemplo aqui. Você tem um valor muito forte de saúde. Você é uma pessoa muito preocupada com a sua saúde. Você é uma pessoa que valoriza muito uma alimentação saudável, a prática de exercícios, porque a saúde está em primeiro lugar na sua vida. Você é uma pessoa que tem um valor muito forte de família. Então você não toma atitudes que vão trazer um prejuízo para a sua família, que vão prejudicar a vida deles. Então, nossos valores é aquilo que a nossa base, né? E isso constitui o nosso caráter, isso faz parte do nosso caráter. E eles também despertam, fazem parte das nossas motivações, né? As nossas motivações também são uma forma, né, do nosso caráter se manifestar, e que está ali intimamente ligado aos nossos valores. O que te motiva? Quais são suas ambições? Quais são seus planos? Aquilo que faz você levantar de manhã? São as suas motivações. Isso compõe o seu caráter também. As nossas atitudes, a maneira que a gente age quando a gente está sozinho, a maneira que a gente age com as outras pessoas também. Os nossos sentimentos, a gente falou mais sobre isso no módulo, no estudo sobre a transformação da alma, né? Como a gente constrói os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma que a gente vai lidar com cada situação da nossa vida. Isso diz muito sobre o nosso caráter. E também as nossas ações, que é o nosso comportamento, nossos padrões, né, vamos dizer assim, aqueles costumes de atitudes, de ações que você tem no seu dia a dia. O caráter, é importante a gente diferenciar ele de personalidade e de temperamento. Aí eu te faço essa pergunta: você sabe qual é a diferença de caráter, personalidade e temperamento? Bom, o caráter a gente está vendo aqui na aula de hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre ele, né? E o que é a personalidade? A personalidade é aquilo que você nasce com ela. Você não vai conseguir mudar a sua personalidade, o seu jeito de ser, seu jeito de andar, seu jeito de falar. Você, no decorrer da sua vida, de acordo com a situação que você precisa lidar, você dá uma administrada nisso, você aperfeiçoa algumas coisas, mas o seu jeito de ser é você, é a sua personalidade, é o jeito que você nasceu. E por que é importante a gente diferenciar essas três coisas? Porque Deus, ele quer trabalhar no nosso caráter, nossos valores, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, isso que eu falei no item anterior. E se a gente acredita que a nossa personalidade ela é equivalente ao nosso caráter, a gente vai achar muitas vezes que Deus não está trabalhando na nossa vida. Você vai falar assim: poxa, eu continuo sendo mais quietinho, eu continuo sendo, né, do mesmo jeito, então Deus não está trabalhando na minha vida. E não, Deus, ele trabalha na vida do quietinho, trabalha na vida do extrovertido, trabalha na vida de todas as pessoas. Por isso que é importante essa diferenciação. E aqui, o temperamento.
o que é o temperamento? É a expressão da nossa personalidade. Se você talvez já fez testes de temperamento, já as pessoas gostam, né, de fazer esses testes aí na internet. Tem alguns lugares que você vai achar as definições lá como sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Outros você vai achar dominante, paciente, extrovertido e analítico. Tem o outro lá que é o DISC também, que é dominante. Eu não vou lembrar qual é o modelo DISC. São várias, né? Só que todos eles culminam no mesmo. Eles dizem respeito à mesma coisa, que é o nosso temperamento, que é a manifestação da nossa personalidade. E o temperamento ele é tratável, ele também, como ele diz respeito à nossa personalidade, ele é nosso, não é uma coisa que a gente vai mudar, porém ele é tratável. A gente não pode justificar por exemplo, uma pessoa que ela é colérica, eu acredito que é o colérico que é o mais estourado, eu conheço a parte lá do dominante, tudo mais. Ele não pode justificar que ele responde mal para as pessoas, que ele trata mal as pessoas, porque esse é o seu temperamento. Não, isso aí é uma falha no caráter. Isso aí não é porque a pessoa é estourada que ela tem que tratar todo mundo mal e justificar com o temperamento. Então, ela é estourada, mas no caráter dela, Deus vai tratar ela para ela colocar um freio ali. Então, é importante a gente entender isso para não misturar as coisas e não usar, né, essas justificativas para encobrir os nossos erros, né? Agora aqui mais 3 coisas que compõem o nosso caráter. A primeira delas é a forma de pensar. Aí eu quero ler aqui um texto de Filipenses 4:8, que fala assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A forma que Deus orienta nós a pensar, né? Tudo que é bom, tudo que é amável. Se a nossa vida fosse somente repleta desse tipo de pensamento, ela seria muito melhor. E como a gente aprendeu, não vou entrar nesse assunto. Se quiser, você pode assistir às aulas do estudo sobre a transformação da alma. A importância do pensamento, aonde que o pensamento, o processo de pensamento pode levar uma pessoa. E olha para você ver que interessante, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar compõe o nosso caráter. Porque o pensamento vai gerar uma emoção, que vai gerar uma atitude, que vai criar um comportamento se essa atitude for repetida. E a gente está vendo aqui que as nossas atitudes, elas compõem o nosso caráter também. Então começa lá no pensamento e já linka com tudo que a gente tem falado, que Deus quer trabalhar na nossa forma de pensar para criar em nós o caráter de Cristo, que a gente pense como Ele pensa. E a gente vai ver e conseguir isso, né, na palavra dele, descobrir como é que Ele pensa. Os nossos alvos, os nossos hábitos e os nossos costumes. A gente já falou aqui sobre motivações e os objetivos, né? Os hábitos e os nossos costumes. A pessoa às vezes tem as tradições, né? Tradições de passar o Natal com a família, de almoçar à mesa. Isso aí eu acho que não seria nenhuma tradição, almoçar à mesa, né? Isso aí é um costume que se perdeu, mas não deveria ter se perdido, né? Isso não entraria dentro de uma tradição. Mas fazer um passeio semanal com a família, enfim, cada família tem as suas tradições, né, os seus costumes, isso também compõe o caráter de um indivíduo. E por último, a conduta, que a conduta é a manifestação do comportamento do indivíduo, que pode ser uma conduta boa ou uma conduta má. Você já deve ter alguma vez assim falado, né? Nossa, aquela pessoa ela é um mau caráter. Por que você falou que aquela pessoa era um mau caráter? Porque provavelmente você avaliou a conduta dela e viu que a forma como ela estava se portando em determinada situação, seja em público, ou seja sozinha e que veio à tona, né, para você descobrir, te levou a essa conclusão de que ela é uma pessoa mau caráter. Então a nossa conduta vai expressar isso. E aqui eu quero encerrar essa aula lendo alguns versículos que vão mostrar que realmente o propósito de Deus é gerar o caráter de Cristo em nós. Então o primeiro está lá em Mateus 5:48.
Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como que nós vamos ser perfeitos? Permitindo que Deus transforme a nossa alma, permitindo que Deus gere o caráter de Cristo em nós. Quando nós buscamos, quando nós queremos. 2 Coríntios 13, 9. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Novamente falando a respeito, né, dessa perfeição, desse aperfeiçoamento que se dá pela transformação do caráter. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como que Cristo vai ser formado em nós? A gente já aprendeu, não é o jeito de vestir, não é a barba, o cabelo, mas é o caráter. Outro texto mostrando esse propósito de Deus na nossa vida. Efésios 1,4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus já nos escolheu para que nós tivéssemos essa transformação na nossa vida. 2 Timóteo 3,17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Novamente falando sobre a perfeição que a gente já comentou aqui nos outros versículos. E por último, 2 Pedro 13, 1, 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Pedro, o que é esse texto? Parece que ele está um pouco desconexo dos outros, mas o que eu quero destacar aqui, é o comecinho. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Nós vamos alcançar esse objetivo que Deus tem para a nossa vida pelo poder dele. Nós não vamos conseguir, por nós mesmos, gerar o caráter de Cristo dentro de nós. O fato de você querer já é um ponto extremamente positivo. O fato de você conhecer a Cristo através da Bíblia complementa esse ponto positivo. E permitir, sabe aquela voz que fala aí na sua cabeça quando você está diante de uma situação e você está querendo fazer aquilo que é errado? Dar ouvidos a essa voz. A gente vai falar num próximo estudo mais sobre o Espírito. Vai ser o próximo estudo depois desse aqui, não a próxima aula, o próximo curso, né, que a gente vai fazer, que vai falar a respeito disso, da gente ouvir essa voz, de como a gente aprender a ouvir essa voz, como a gente aprender a trabalhar o nosso espírito, exercitar o nosso espírito, para que a gente possa ser transformado. Então, conforme a gente vai dando ouvidos ao comando de Deus, conforme a gente vai decidindo obedecer a Deus, Ele vai tendo espaço para formatar o caráter de Cristo na nossa vida. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula vai ser uma aula muito legal, que a gente vai falar sobre o caráter e os dons. Essa aula é uma aula muito importante porque talvez você vai se identificar bastante na sua igreja, na comunidade que você faz parte, que muitas pessoas às vezes são escolhidas para ocupar determinadas posições porque são pessoas extremamente talentosas. Mas quando você olha para a vida dessa pessoa, o caráter é duvidoso. E a gente vai ver aqui alguns textos, vai entender um pouquinho a respeito dos dons, que são dons que Deus mesmo dá. Essa aula é muito boa, queria dar ela agora já, mas a gente vai fazer ela depois. Uma aula muito, muito legal, para a gente entender que os dois não tem que ser separados também. Você também não vai pegar uma pessoa que ela tem um caráter excelente e colocar ela para desempenhar uma função que exige uma habilidade, que exige um dom e um talento. Então a gente vai ver que os dois andam juntos, porém o caráter é mais importante. Porém o caráter é o principal. E é isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Então te espero na aula 2. Beleza? Bom, então é isso aí, né? A gente vai ficando por aqui. Te vejo na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.